Trânsito de Imperatriz, esse é a conversa que a gente tem agora com o Leandro Braga, que é o secretário municipal de Trânsito e Transporte na nossa cidade. Leandro, é um prazer muito grande recebê-lo, seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, é um prazer imenso estar aqui no programa, para a gente poder bater um papo, esclarecer sobre trânsito, né? Passar algumas informações para a sociedade. Muito bem. Bom, Leandro, a gente vive numa cidade onde nós temos aí, sempre arredonda um pouquinho, arredonda aí para cima, 300 mil moradores na cidade de Imperatriz, uma população de cerca de 300 mil. Mas só que nós temos uma circulação aqui de quase 2 milhões de pessoas circulando na cidade de Imperatriz. Isso torna a cidade de Imperatriz uma cidade com um trânsito cada vez mais pesado. De que forma a Secretaria de Trânsito tem pensado todo esse movimento na cidade de Imperatriz que só cresce? Primeiramente, a gente tentou estruturar a Secretaria de Trânsito para que ela pudesse ter competência, vamos dizer assim, para poder gerir o trânsito. Não que a gestão anterior não tinha, mas, por exemplo, algumas medidas que a gente fez que está melhorando, que a gente está conseguindo evoluir para que a gente consiga ter um trânsito seguro. A gente intensificou nessa questão da engenharia. A gente contratou logo no início um engenheiro de trânsito, montamos uma equipe de engenharia, e essa equipe de engenharia ela está para estudar, né, a questão de melhorias para o trânsito, mudanças de via, locais onde precisa de uma sinalização mais efetiva para poder diminuir acidente de trânsito. Então, a gente investiu nessa engenharia. E também uma equipe de estatística. Como é que eu vou saber que eu preciso melhorar em um determinado ponto se eu não tenho uma equipe de estatística? Tanto de acidente de trânsito, por que ali tem um acidente de trânsito? Eu tenho uma equipe chamada Grupo Tático de Trânsito. Quando eles vão no local em um acidente, eles já identificam por que teve aquele acidente. Tem um outro acidente no mesmo local. Não, peraí. Aqui está acontecendo por quê? Falta de sinalização. Já passa para a equipe de engenharia, eles vão estudar e a gente consegue fazer as mudanças necessárias. Então, a gente se estruturou, continuamos nos estruturando para que a gente possa evoluir assim como o trânsito vem evoluindo aqui em Imperatriz. Realmente é um trânsito pesado, a gente não compara com a quantidade de veículos que tem na cidade, que está em média 155 mil veículos, mas a gente coloca lá para 300 mil veículos na cidade. Então, assim a gente consegue pensar, né, num patamar maior o trânsito de Imperatriz. Uma das coisas também que a gente percebe é que, além da questão de sinalização, uma educação para o trânsito, porque quando a gente fala em trânsito, a gente não está falando de veículos, a gente está falando de gente que estão nos veículos, né, nos carros, nas motos. E uma coisa também que a gente percebe na cidade de Imperatriz é que todos nós somos pedestres. Você desceu do carro, você é pedestre, né? Você desceu da moto, é pedestre. Como é que tem sido justamente essa educação? De que forma vocês têm pensado, não somente em fazer uma estrutura de engenharia que é necessário e todas de estatísticas, mas também de educação da própria população, de que tem moto, de que tem carro. Aí a gente convive com a realidade de algumas carroças ainda na cidade, é bem pouco, vai diminuindo, mas e caminhões, porque estamos perto de uma BR, né, bem próxima, mas a educação mesmo para o trânsito. Primeiro a gente entende trânsito, para que a gente tenha êxito no trânsito, a gente entende que ele tem um tripé, que é educação, sinalização e fiscalização. Nenhum é melhor que o outro, ao contrário, todos estão no mesmo nível. Se a gente conseguir fazer isso, a gente vai ter o trânsito que a gente sempre sonhou, que é um trânsito seguro. Então, o que a gente precisou melhorar? Principalmente a questão da educação. A gente montou uma equipe, ampliou a equipe de educação para o trânsito. Essa equipe ela vem evoluindo a cada dia, vem evoluindo a cada ano. Para você ter uma noção, hoje a gente consegue abranger um número maior de palestras, de blitz educativas, mas não só isso. A gente já vai ampliar, a gente já vai entrar para uma escola de trânsito, né? A princípio, uma parceria com a CEMED, a gente vai adentrar em uma escola, né, como modelo, e futuramente o objetivo, como o Código de Trânsito mesmo prevê, é uma escola de trânsito. Então, a equipe de educação, né, liderada pela dona Terezinha, ela vem evoluindo a cada dia. A gente tem hoje agente de trânsito mirim, a gente tem palestra todos os dias, tanto nas escolas, claro que deu uma amenizada na pandemia, mas a gente não deixou de trabalhar e a gente fazia blitz todos os dias. A gente observa até uma melhora. Eu vou dar um exemplo ali, aquela faixa de pedestre ali na marginal da BR, ali em frente ao shopping, principalmente ali perto da Fiat. Ali o pessoal
eles sempre estão fazendo aquele trabalho de educação no trânsito lá, e hoje eles nem precisam estar mais no local. Quando a pessoa coloca o pé na faixa, os veículos já estão parando. Então a gente já está vendo uma mudança significativa, né, por causa desse trabalho de educação. Só que ainda é pouco. A gente vai ampliar mais ainda, a gente vai vir esse ano e o próximo ano, né, com algumas palestras, alguns projetos mais audaciosos mesmo, para que a gente consiga impactar. Até porque esse trabalho que vocês têm realizado, e é um trabalho excelente de educação para o trânsito nas escolas, mas nas escolas a gente sabe que é uma educação para um futuro mais distante. Apesar que a criança cobra do pai e da mãe, Isso mas que eu é uma coisa para educar para as crianças. Mas aquele que já está no dia a dia, no seu trânsito, né, independente da criança que influencia, eu também sinto falta, ou no rádio, ou na televisão, ou mesmo aí nas redes sociais, de uma educação maior mesmo para educar. Essa questão é uma questão simples, de a pessoa colocar o pé na faixa e dar um tempinho para a pessoa passar, né? Ou seja, se não chamar atenção para isso, eu creio que fica faltando. Esse é um dos nossos projetos que eu falei que a gente vai ser mais agressivo, mais audacioso nos próximos meses e anos, né? Que é adentrar a rádio, né, a televisão, porque o trabalho do dia a dia na rua já está sendo feito, nas mídias sociais também já está sendo feito. Então a gente vai ampliar isso com a televisão, com rádio, porque também ele vai nos ajudar a pegar um número maior de condutores, né? A impactar um número maior de condutores. A gente entende que a educação para adulto tem que ser impactante. Né? Você geralmente observa, você fica imaginando um acidente de trânsito, né? Você passou ali no local de acidente de trânsito e você, poderia ter acontecido comigo. Então, aqui dali te impactou, aqui dali faz com que você tenha você vai dirigir de uma forma mais cuidadosa. Eu vou contar um pouquinho rapidinho como eu fui agente de trânsito por 6 anos em São Luís, né? E eu nunca me esqueço de um acidente de trânsito que teve com 2 motos em frente a um terminal de integração lá na beira-mar. E aquele acidente de trânsito, aquela ocorrência que eu fui, ele fez com que eu mudasse a forma de eu andar de moto, pilotar moto, né? Conduzir uma moto. Então, eu já tive moto 1000 cilindradas, já tive moto, né, grande, porém, mesmo tendo com essa potência toda, mas eu nunca me esqueci daquele acidente de trânsito. Então, a gente usa isso também para o nosso trabalho de educação. Por exemplo, tem alguns períodos que a gente coloca os carros danificados no meio da via. É impactante, né? É impactante, muita gente reclama, mas aquilo dali faz com que a pessoa pense. Então, o nosso trabalho de educação para o trânsito, ele está evoluindo a cada dia. A gente vai tanto pela educação infantil, porque esse trabalho de educação infantil, ele não é só para o futuro, mas como você falou aqui, mas as crianças já puxam a orelha dos pais. Entendeu? Eu lembro que o meu filho puxava direto a orelha, não minha, né? Porque eu sempre tive cautela, quem me conhece sabe, mas do motorista que trabalhava para mim. Então ele puxava a orelha, não pode parar aqui, que aqui é proibido estacionar. Então as crianças entendem, elas puxam a orelha dos pais, então ela também é um reforço para o nosso trabalho de educação. Passa a ser um vigilante, né? Um vigilante. Vigilante do trânsito. A questão das mudanças de vias, de que forma vocês têm feito isso? E isso tem ajudado? As pessoas têm reclamado, têm aplaudido as mudanças? Como é que tem sido? As nossas mudanças, elas são feitas através de estudo. Claro que para iniciar um estudo, ou é uma denúncia no Disque Trânsito, ou é um local que tem muito acidente de trânsito, o grupo tático de trânsito observa, ou a própria sociedade, moradores, eles mandam um ofício, eles me abordam na rua, então algum agente de trânsito, e eles dão suas sugestões. Né? Essas sugestões, elas são analisadas pela equipe técnica nossa de sinalização, de engenharia, e sempre que é possível a gente faz as mudanças. Uma mudança agora recente foi que a gente fez ali na João Lisboa, daquele lado aqui da Vila Lobão. Pois não. A gente fez uma mudança ali, a gente colocou o sentido marginal, né, Vila Lobão, ali bairro, para marginal da BR, bairro centro, e a gente colocou só um sentido, lá era duplo sentido. E para quê? Para que a gente pudesse melhorar a saída. O pessoal que vem de João Lisboa, ele só tem ali a Dogival, ali do lado do mix, né, do Mateus. Então, ele só tinha ali, muitas das vezes ali congestionava. Então, fizemos uma rotatória depois do elevado, né, então, os veículos que saem
da João Lisboa, ele já sai em cima da rotatória e assim eles vão ter acesso ao centro da cidade. Então tudo isso é pensado, tudo isso é estudado. A JK, como é que está? A JK, ali, com relação aquela entrada da JK, ela é complicada porque ali, primeiro que ali é competência federal, né? Então, mas a gente apresentou alguns projetos para o DENIT e a gente acredita que ainda esse ano, se o DENIT autorizar, a gente tem uma solução para aquele local. Muita gente me pede para colocar semáforo, mas lá não dá. Teria que fazer uma alça, tirar o veículo da faixa central para que ele espere o semáforo abrir para ele poder entrar na JK. Então, a nossa ideia ali é uma rotatória. Todo o trabalho onde você pega uma BR, uma marginal, DENIT tem que ser parceria com o DENIT. Tem que ter parceria com o DENIT, né? A gente esperar a autorização deles. Na verdade, quem está tomando a frente disso até é a Cinfra, né? Mas porque a gente trabalha em parceria com a Cinfra, então a Cinfra sempre... a Cinfra e a minha equipe de engenharia faz aquelas mudanças. Por exemplo, aquela rotatória na Pedro Neiva. Foi a Cinfra, né, com a Secretaria de Trânsito que fizeram aquele estudo. E a gente colocou muito, no início criticaram muita gente e hoje vê que ele deixou um trânsito melhor, mais seguro, fluindo bem. Daqui a pouquinho a gente vai estar até mostrando um pouco da Pedro Neiva, a situação de lá agora, que é uma situação de acidente. Mas uma pergunta também, Leandro, a gente sabe que toda essa questão de trânsito, você falou de Cinfra, como é que tem sido, já é difícil um trânsito de Imperatriz, mas agora tem se tornado mais difícil ainda com a situação das ruas, né? Muito buraco, a chuvarada aí desde setembro, e eu creio que o trabalho de vocês dobrado. Como é que vocês têm feito para gerenciar esse trânsito com as ruas e avenidas que nós estamos tendo? Primeiro, a gente, por trabalhar em conjunto com a Cinfra, a gente identifica também as ruas que estão numa situação mais crítica, que passa o transporte público, né, essas principais ruas, e a gente sempre está informando a Cinfra, né, de qual o local que a gente entende que é prioridade para poder tapar os buracos, né? E muito dessas ruas é tapado os buracos, porém a chuva forte, né, depois de um tempo, novamente, né, surge um buraco ali. A gente acredita e sabe que essa situação vai passar agora, quando as chuvas vão começar a diminuir. Acredito que em 45, 90 dias a gente já vai voltar ter um trânsito, né, com uma fluidez normal, um trânsito bem seguro. Às vezes eu sinto falta nos momentos de rush na nossa cidade, né, em alguns pontos, a falta dos agentes de trânsito. Os agentes de trânsito estão nesses locais, naqueles momentos críticos? Estão. Eu vou dar até um local, né, mas são vários locais, mas ali próximo da Ponte do Cacau, ali, atravessando para o pessoal que quer ir para a Vilinha, eles estão ali, estão próximo também ali do aeroporto, para ajudar o pessoal que chega na cidade e quer adentrar ali para Ceará. Então, eles estão em diversos pontos, né? Além disso, eles estão em alguns cruzamentos. O cruzamento, por exemplo, João Lisboa com a Paraíba e outros, eles sempre estão no local. A questão é que a demanda é muito grande. Ainda o monitoramento tem ajudado? O monitoramento tem ajudado. Eletrônico? Vou dar um exemplo aqui, ali na entrada da Dogival, ali no viaduto. O monitoramento ele sempre identifica quando inicia-se um congestionamento, ele já manda a equipe de motos para o local, por chegar mais fácil, e ali já vão começando a fazer as intervenções. O monitoramento ajuda muito com relação a controlar o trânsito. Muito bem. Olha, o número de acidentes de trânsito na Avenida Pedro Neiva de Santana, aqui na nossa cidade de Imperatriz, tem aumentado, né? E os registros são grandes aí. Um dos principais motivos seria, a gente observa que a retirada dos radares tem aumentado a velocidade e, portanto, a imprudência tem provocado assim, acidentes, né? Motoristas que abusam da alta velocidade, e a gente já tem uma matéria aí, a gente vai acompanhar juntos, Leandro, e a gente vai falar sobre a Pedro Neiva de Santana. Põe na tela. A Avenida Pedro Neiva de Santana se tornou uma das principais vias de Imperatriz. Com 9 quilômetros de extensão, ela liga Imperatriz a João Lisboa e outros municípios e bairros. Com muitos bares, restaurantes e casas de show, a avenida recebe muitos visitantes que vêm até de outras cidades. Mas assim como o aumento no número de estabelecimentos no local, também tem crescido os índices de acidentes. Em 2021, o aumento das ocorrências de trânsito na Pedro Neiva foi de 28,2% em relação a 2020. A situação piorou com a retirada dos radares. Quem passa pelo local todos os dias percebe que o trânsito está mais violento. Depois que tirou a sinalização de controle de velocidade, aumentou um pouco, né? Até porque muitas pessoas não respeitam.
Então, para reduzir, seria bom que se botasse os pardais de novo, controle de velocidade. Porque depois que tirou isso aí, ficou um pouco mais complicado, né? Então, quando havia os radar, tinha diminuído muito o índice de acidente. Aí, com a tirada do radar, voltou novamente. Então, é fundamental o radar nessa via, entendeu? Apesar dos altos índices de acidentes, para que sejam implantados novamente radares de fiscalização eletrônica, é necessária uma autorização do Estado. Como aqui na Avenida Pedro Neiva de Santana é uma rodovia estadual e nós dependemos de uma autorização do Estado para que seja implantado novamente esses radares de velocidade, né, que vai controlar a velocidade dos veículos. Quando tinha esses radares, há pouco mais aí de um ano, há quase 2 anos que foram retirados, e também ainda não nos autorizou a Secretaria de Trânsito a fazer essa colocação em todo o percurso aí do urbano aí da Avenida Pedro Neiva de Santana. Só em janeiro e fevereiro deste ano, o SAMU registrou 16 acidentes na Avenida Pedro Neiva de Santana. No último domingo, aqui nessa rotatória, um jovem perdeu a vida em um acidente envolvendo uma motocicleta. A vítima foi identificada como Rafael Cunha Silva e, de acordo com informações de testemunhas, ele pilotava a moto sozinho quando perdeu o controle do veículo, bateu no meio-fio da rotatória e foi arremessado ao chão. Rafael foi socorrido pelo SAMU, mas não resistiu aos ferimentos. Esta é a segunda morte registrada este ano na Pedro Neiva de Santana. Além da questão da falta de radares eletrônicos, outros fatores contribuem com o aumento de acidentes por lá. Os nossos levantamentos aí, a nossa estatística, ela diz que o principal ponto aí do aumento de número de acidentes é o quesito aqui em relação à Avenida Pedro Neiva de Santana é velocidade. Então é visível, qualquer pessoa que estiver observando aqui as velocidades dos veículos, eles vão ver que são veículos em alta velocidade, principalmente motocicletas, né? A outra situação também é muitos condutores conduzindo sem possuir CNH. Os nossos patrulheiros viários estão fazendo a fiscalização em toda a cidade e também na Avenida Pedro Neiva de Santana e constatamos aí vários condutores conduzindo veículos sem possuir CNH. O outro quesito é equipamento obrigatório. Equipamento obrigatório também nos veículos, as pessoas têm que ter um cuidado. Para uma possível direção defensiva, esse veículo vinha responder o ato do condutor. Com equipamento obrigatório ineficiente, freio, pneus, faróis, isso aí são requisitos que vêm causando acidente dentro da cidade Imperatriz. Além das 2 mortes este ano, a Avenida Pedro Neiva de Santana registrou nos meses de janeiro e fevereiro 11 acidentes em que as vítimas tiveram lesões corporais. O levantamento do mês de março ainda não foi divulgado pelo SAMU e nem pela Secretaria Municipal de Trânsito. Tá aí, né? Pedro Neiva de Santana. Como é que tem sido essa situação? A gente sabe que é de responsabilidade do governo do estado, é um MA, mas é um perímetro urbano de intenso peso de trânsito ali, visto que dá vazão para outros municípios. Como é que tem sido essa conversa município e estado? Isso, já foi solicitado pela Secretaria de Trânsito, né, um convênio com a MOB, que é uma agência do estado, para a implantação, né, dos radares pela CETRAN. A gente tem, até se a gente quiser colocar, a gente coloca em todos os locais lá, coloca nesses locais que já foram retirados, e assim a gente vai a gente vai conseguir controlar essa velocidade, não vai acabar com os acidentes, mas vai diminuir consideravelmente o número de acidentes. Porém, a gente teve a negativa, né, do próprio governo, pela Agência de Mobilidade Urbana. O que a gente conseguiu foi o convênio com o DETRAN, para que a gente possa fazer a fiscalização com os agentes de trânsito na Pedro Neiva de Santana. E é isso que eles estão fazendo, eles fazem a fiscalização, a gente faz algumas blitz, a gente faz algumas abordagens. No local onde tem acidente, a gente vai no local, porque hoje tem um convênio com o DETRAN. Porém, o convênio com a Agência de Mobilidade Urbana do Estado, a gente ainda não tem. Isso está dificultando, isso está fazendo com que tenha esses acidentes. A gente tem certeza que com os radares vai diminuir consideravelmente o número de acidentes. Então, se o Estado tiver pensar um pouco com relação a essas vítimas e deixar essa questão política de lado, a gente vai sim conseguir salvar muitas vidas ali na Pedro Neiva de Santana. É porque a gente está falando de política pública, né? Então não é de política partidária, então estamos vendo pessoas morrer
morrerem ali, a gente está cobrando isso constantemente. Os deputados, tem algum deputado tentando fazer essa ponte aí? Ou... Não tem um não. A gente tentou... Nós cobramos também dos deputados isso, né? O que tem é o Ministério Público. O Ministério Público já me pediu informação, semana passada, retrasada mesmo, tem um promotor aqui que me pediu informação com relação a isso, e ele já afirmou que vai fazer o que for, o que a lei determina, o que ele pode fazer para que a gente consiga esse convênio, porque ele mesmo observa, o próprio MP, que ali é um local crítico e tem que ter, pode ser instalado pela prefeitura, pode ser instalado pelo Estado, mas tem que colocar os radares para diminuir esse número de acidentes. O que a gente cobra justamente aqui é justamente isso, ou o Estado está sobre aí os cuidados do Estado, ou ele faz o que precisa ser feito, ou faz um convênio com a prefeitura que está querendo fazer. O que não pode ficar é como está. Esperamos aí que o governador, né, atual agora aqui, o Brandão, possa estar olhando para essa situação aqui, bem como os nossos deputados que estão aqui vendo isso todo o tempo e passando por ali quase todo sempre, né, também. E ali a gente tem esse ponte, né? Hoje a gente tem um ponte, à noite ali o trânsito fica pesado. Ali é mais movimentado que a Beira-Rio hoje. Muito mais movimentado, ou seja, toda essa questão de bares, né, de lanchonetes, de restaurantes, estão todos ali agora na Pedro Neiva de Santana. Então, isso exige uma maior fiscalização e um aparelhamento de radares e de coisas do tipo. Então, a gente cobra isso e esperamos que agora aí com o Brandão a gente possa ter isso, né? E a prefeitura está disposta, está pronta. Está pronta, temos radares suficientes para colocar ali. Inclusive, a gente, quando fez a solicitação para o governo do estado, a gente já deixou, né, reservado, caso o governo autorizasse, a gente ia implantar. Muito. Então, a gente dá tempo e dá para colocar sim. Muito bem. Leandro, eu quero agradecer sua presença e participação aqui conosco para a gente bater esse papo e estar esclarecendo aos moradores de Imperatriz e de todo o nosso redor aqui, que usa as nossas ruas e avenidas e que precisam de uma maior fluidez nos nossos trânsitos através aí, do trabalho da Cinfra, da CAEMA, né, governo do estado, município e trânsito, com quem a gente conversou aqui agora, o nosso secretário de Trânsito e Transporte de Imperatriz. Leandro, muito obrigado, viu? Foi um prazer recebê-lo. Eu que agradeço, estou sempre à disposição para esclarecer algo determinado assim, pelo trânsito, pelo transporte também. A gente está aqui, a pasta é trânsito e transporte. Isso. Então, estou aqui à disposição sempre que precisar. É só chamar que a gente vem aqui, esclarece, né, mostra tanto os pontos positivos quanto os pontos negativos. E assim a gente vai construindo uma melhoria. Eu vou só aproveitar um minutinho. Eu fui semana passada numa cidade lá no Paraná, Maringá. E a gente viu a evolução. Eu conversei lá por coincidência com um vereador na cidade e ele me contou como foi a evolução do trânsito na cidade. Então, Imperatriz está nesses primeiros passos. Então, eu tenho certeza que futuramente a gente vai ter um trânsito igual ao Maringá, igual a Curitiba, igual a outras cidades do Brasil, né, que são modelos de trânsito organizado. Muito obrigado, esperamos que isso possa ser agilizado e a gente vai conversando, tá bom? Muito obrigado a você também que está conosco aqui, mas continue com a gente, porque daqui a pouquinho a gente volta, tem mais notícias e informações para você. Segura, esse é o seu Agora Imperatriz, que volta já já.